Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marcelo Saraiva, da área da Gerência de Tecnologia de Automação aqui da Klabin. Estou tendo o prazer aqui de conversar com o professor Adriano Leal, que ele trabalha no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, dessa renomada instituição. Ele tem o cargo de gerente técnico da área de Inteligência Artificial Analytics, onde ele exerce diversas atividades ligadas a essa área nesse órgão, né? Ele também é professor, doutor em engenharia elétrica, com ênfase em energia e automação, né? Formado pela Poli em 2006, e ele também trabalha, teve uma bolsa da FAPESP para ser um pesquisador em uma renomada universidade em Berlim, e estuda muito forte a aplicação e aprendizado de máquina, a internet das coisas e coisas que compõem aí a inteligência indústria 4.0, ok? Bom, nós vamos falar hoje, pessoal, sobre um assunto machine learning, né? E dentro desse tema, que é um tema bem interessante, eu queria perguntar para ti, professor, afinal de contas, o que é e qual a relação entre ciência de dados, inteligência artificial e machine learning? Eu gostaria de agradecer ao convite da Klabin para participar desse evento e eu gostaria de responder que a ciência de dados, ele é o grande campo do conhecimento que ele lida com processos, teorias, conceitos e ferramentas e tecnologias que viabilizam a análise e a extração de conhecimento e informação a partir dos dados brutos. Ou seja, a análise de dados, ela é um processo que ela examina os dados para tirar conclusões ou seja, tirar conclusões da informação que está contida dentro deles. E para isso, acabam sendo utilizados ferramentas e sistemas de análise, sendo que um aspecto muito importante é a parte de curadoria dos dados coletados por sensores e sistemas, ou seja, o trabalho do cientista de dados, ele começa a partir do momento em que esses dados chegam num repositório de dados. Tá? Então, você tem esse grande campo, que é a ciência de dados. Dentro desse campo da ciência de dados, você tem a parte da inteligência artificial, que ela estuda como permitir que sistemas computacionais simulem uma inteligência similar à humana, que vai muito além de programação de ordens específicas, porque a ideia é que esses sistemas e máquinas tomem decisões de forma autônoma, baseado em padrões. Tá? O campo da inteligência artificial ele é muito grande. Então, ele tem vários subcampos de estudo. Um deles é o campo da machine learning, que é o termo em inglês de aprendizado de máquina. Então, ele é um subcampo da inteligência artificial que estuda como dar aos computadores a habilidade de aprender sem serem programados de forma explícita. O pessoal que é mais às antigas lembra de como que era aquela programação procedural, ou seja, if a temperatura está acima de tanto, then faça tal coisa. Não, a ideia é extrair mais conhecimento e você tomar decisões sem elas estarem necessariamente programadas. Para isso, existem 3 tipos de aprendizado. Aqueles supervisionados, que o supervisionado ele tem a figura do cientista de dados que está lá em cima, que ele seleciona entradas e saídas, e daí o algoritmo ele mapeia essas entradas e saídas e extrapola o conhecimento. Então, você tem um trabalho muito grande do cientista de dados para ensinar a máquina. Daí tem os aprendizados que são não supervisionados, em que você, num primeiro momento, você não ensina a máquina com entradas e saídas previamente programadas, mas o algoritmo descobre o padrão
e através de uma função chamada função de custo, né, ele vai procurar minimizar essa função de custo e com isso ele aprende de forma adequada. E tem uma terceira que é a aprendizagem por reforço, que é um pouco mais complexo, mas vai na mesma linha de acabar se dispensando a figura do cientista de dados para falar assim, olha, essa é a resposta melhor. Tá? Entendi. De forma bem resumida, seria isso. Entendi, né? Bem interessante mesmo, né? E assim, dentro dessa linha, professor, que o senhor comentou, a gente entende, lógico, que essa ferramenta está sendo largamente aplicada hoje em máquinas, em equipamentos, né? Mas assim, o que o senhor enxerga, assim, quais tipos de equipamentos, sistemas ou componentes, né, que o senhor prevê que vão ocorrer a maior parte dessa aplicação em machine learning nos próximos anos? Então, nos próximos anos, o que está sendo visto é uma migração da inteligência que, nesse exato momento, ela aparece, seria pós-processamento, né? Ou seja, você faz um processamento em batch e você tira a rede bem programada. A ideia agora é você partir para a aprendizagem online, ou seja, os dados estão chegando e a máquina está aprendendo qual que é a melhor forma. E uma migração da inteligência da nuvem para os equipamentos e até mesmo componentes. Por exemplo, um aspecto que dá razão para isso é que recentemente a ARM, fabricante de CPUs e equipamentos, ela foi comprada pela NVIDIA. Então, vai haver uma fusão que vai acontecer nos próximos anos entre inteligência artificial, 5G e IoT. Então, essas coisas combinadas vão dar para, às vezes, até componentes, tipo uma válvula, inteligência o suficiente para falar assim, olha, eu já abri tantas vezes e você vai ter que me substituir logo. Ou você vai ter que ter uma operação otimizada para que eu dure até o final do mês, que é quando você vai fazer uma manutenção em mim. Então, a inteligência ela vai migrar, em resumo, a inteligência ela vai migrar de grandes sistemas para dispositivos e componentes em máquinas. Entendi. Essa Nossa, seria basicamente o contexto dos próximos anos. entendi. Nossa, então realmente o céu é o limite dos próximos anos aí, em relação a esse tema, né? Muita coisa está para acontecer nessa área, né? E assim, baseado nisso, né, deu para entender realmente a questão que envolve o que é a ciência de dados, quais equipamentos, até um parênteses, fazendo um parênteses, né? Aqui na Klabin nós já temos um piloto em andamento, aqui na nossa unidade em Monte Alegre, acontecendo. Né? Existe um grupo de pessoas lá que está desenvolvendo esse piloto assim com excelentes resultados. E, enfim, é uma área que realmente promete, né? Mas assim, professor, baseado nisso, tudo que o senhor comentou, nesse contexto que envolve o mundo de projetos, né? Quais são os cuidados, afinal de contas, né? Que os futuros projetos que envolvem essa aplicação do machine learning, né? Os gerentes de projetos têm que tomar cuidado antes de contratar esse serviço. Qual a sua visão em relação a isso? Bem, o essencial é você partir de uma noção clara da onde você quer chegar, mas isso já é tradicional em todos os projetos. O que diferencia os projetos que têm um aprendizado de máquina, inteligência artificial, é que você tem que fazer um estudo preliminar do fenômeno que você está analisando, para saber se aquilo que você quer treinar a sua inteligência artificial, ela é coerente, se aquela quantidade de dados é suficiente para inferir um determinado fenômeno que você quer analisar. Então, a principal dica é,
o primeiro mês ou os 2 primeiros meses, você tem que analisar o fenômeno de uma maneira assim muito cuidadosa, tá? Quais dados você realmente tem, se esses dados são suficientes para prever esse fenômeno ou não. Mas também tem que ter um acompanhamento, ou seja, tem que existir uma tarefa de algum cientista de dados que fica olhando durante todo o período a aderência que tem com o fenômeno que você está analisando. Tá? Então, a diferença principal é não olhar de forma cega os dados. Você sempre está verificando se eles são aderentes à realidade. Analisar o fenômeno de uma maneira calma, vamos colocar assim. Então dá para entender assim, né, que é muito importante sempre ter pessoas que tenham conhecimento do processo, que entendam sobre os fenômenos que podem acontecer em relação àquela análise, né, e que também tenham cientistas de dados para interpretar aquelas informações. É isso? Exatamente. Acaba sendo uma parceria, eu diria até entre 3 áreas. A área de negócios, que vai falar assim, olha, o meu objetivo é reduzir o custo, ou o meu objetivo não é reduzir o custo, mas reduzir o tempo do processo. Então, tem essa pessoa que fala assim, olha, o meu objetivo é este. Vou ou diminuir tempo, ou prazo, ou custo. E daí tem a pessoa que fala assim, olha, eu tenho o domínio do processo. Então, ó, o processo funciona dessa forma, dá para otimizar aqui, aqui e acolá. E o cientista de dados faz esse meio de campo entre os dois para verificar como otimizar e atender aos dois, ao mesmo tempo, mantendo a segurança da planta industrial. Porque o essencial é, acima de atender os dois, você tem que manter a segurança da planta. Entendi, entendi. Realmente é um campo fantástico de se explorar, um campo muito interessante, né? Tem muita coisa para a gente realmente aprender em relação a isso e muito valor para se extrair que a gente percebe que essa ferramenta pode nos trazer. Realmente, muito bacana, professor. Bom, então mais uma vez, pessoal, eu agradeço aqui em nome da Klabin, agradeço a todos vocês pela participação e eu passo a palavra ao professor Adriano, por favor, para ter seus últimos comentários. Bem, eu que agradeço a oportunidade de passar um pouquinho da experiência, dar algumas dicas. Essa questão da dica de você dedicar a estudar o fenômeno, eu diria que ela é o diferencial que existe para esses novos projetos. E, finalizando, agradecer tanto a Klabin quanto ao IPT pela oportunidade de estar me dirigindo a um público tão grande quanto esse da Inova Klabin. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez, professor, em nome da Klabin. Muito obrigado.